A gente tá cobrindo we are treated differently than other people. Começa a chorar. I don't like how we're treated. Eu tenho estranho. Just because of our color doesn't mean anything to me. I believe that You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. we are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to have rights. Go ahead, let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't say I don't know we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. It's a shame that we have to go to their graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. Beleza! Bom, no momento que eu recebi o convite para vir para a mesa de hoje, sim, eu recebi primeiro a ligação do assistente da André, depois a André me ligou, e fui muito categórica, e assim, falei muito franca em questionar o recorte da mostra mesmo, que se propunha, e disse para ela, olha, estou sendo muito franca, da perspectiva que eu enxergo o que está sendo proposto. Se não é em disponibilidade de agenda, tenho agenda, me disponho a ir e debater o tema, porque é a minha pauta de vida, mas existem questões sérias no que está sendo proposto. E aí a gente conversou assim, sobre todas essas questões um bom tempo por telefone, e aí assim, a defesa do o recorte, é o recorte, e eu entendo que de fato é o recorte, ela não é suficiente e ela não resolve, né, todas as angústias quando a gente olha para a mostra, porque a gente está falando de algo que é para além das nossas vivências individuais. Né? A gente está falando de mazelas que o racismo causa no mundo. A gente está falando de mazelas que o racismo causou na humanidade. E quando a gente propõe, né, assim, qualquer coisa na expectativa de alterar a ordem, sabe, de mexer com o cenário, a gente se impõe mesmo a responsabilidade de fazer isso, né, da maneira mais completa possível. E aí, a gente compreendendo como funciona um trabalho de curadoria, e aí a gente sabe que para qualquer coisa que a gente faça, a gente estabelece critérios. Os critérios estabelecidos para o recorte dessa amostra são critérios elitistas. E aí, quando se estabelece o critério, a gente também sabe o que é que quem a gente vai alcançar a partir daquilo que a gente estabelece. Então, se a intenção primeira é alcançar, né, uma totalidade, sabe? A gente estabelece critérios outros. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando, agora há pouco, você falou assim, a gente olhou, né, e a gente identificou os filmes das mulheres que a gente gostava. Pronto. É legítimo. Isso não quer dizer que eu não gosto de outros. Não, sim, não, é legítimo
Sabe por quê? Porque a gente gosta daquilo que nos é espelho. A gente gosta do que nos é espelho, a gente gosta do que está mais próximo da gente. E aí a gente consegue ter habilidade, inclusive, para peneirar o que está mais próximo. Né? Quando eu olho para o cinema negro, quando eu olho para o cinema negro, de fato, eu não gosto de todos os filmes que a gente já produziu, não. Tenho os meus mais. E aí, se eu vou me dispor a produzir uma mostra sobre mulheres, para mim é muito simples estabelecer critérios que eu só traga mulheres pretas. E aí, propondo isso e entendendo essa minha propensão e a minha intencionalidade, francamente, eu colocaria na roda uma proposta de mostras de filmes de mulheres negras. E a gente tem feito isso. Quando a gente olha para a experiência do Ficine, né, a franqueza que o Ficine traz em uma mostra do cinema negro no feminino, e aí faz um recorte, um catálogo que só tem de fato filmes de mulheres negras, não significa dizer que na nossa geração não existem cineastas com outros pertencimentos raciais que não esteja produzindo e que não esteja produzindo com o mesmo vigor e com a mesma pulsão que a gente, e nem que a gente não está em diálogo. Tipo, quando a gente olha para o que o Coletivo Vermelha faz em São Paulo, e a gente consegue dialogar, construir, tipo, junto com o Coletivo Vermelha também, é disso que a gente está falando. Então, acho que e entendo quando você faz a defesa da mostra, da perspectiva que você faz a defesa. E aí, para mim, era muito importante, né, trazer esse vídeo, porque a gente precisa discutir racismo institucional. A gente precisa discutir racismo institucional sempre. E aí, quando a gente pensa a dinâmica da indústria cultural e o momento que a gente está vivendo hoje, assim, do ponto de vista da indústria audiovisual, existe uma falência da narrativa hegemônica. O público não quer mais os filmes feitos por homens brancos heterossexuais. O público está dizendo não a esse tipo de filme. E aí existe aí uma corrida na indústria para continuar ganhando dinheiro em dar conta aí do que a gente chama de diversidade. Então, um monte de homem branco heterossexual querendo fazer filme sobre LGBT, querendo fazer filme sobre preto. E a questão é, LGBT quem é gay tem direito de fazer filme sobre gay se quiser fazê-lo, sabe? Quem é preto tem direito de fazer os filmes sobre preto se quiser fazê-lo. E aí a dinâmica que a gente, né, tem enfrentado todo mundo quer falar sobre racismo, todo mundo quer abordar a questão racial no momento como se fosse moda, mas do ponto de vista global, o que significa dizer isso? É retirar o nosso lugar de fala, é retirar o nosso lugar de olhar, é retirar a nossa contribuição para o mundo sobre nós mesmos. E aí não é uma reivindicação de uma interpretação sobre nós. Eu acho que as cineastas brancas, elas podem fazer o filme que elas quiserem. Elas podem utilizar as atrizes que elas quiserem. Eu, de fato, não estou preocupada qual é a interpretação do olhar branco sobre a minha existência negra. Eu estou preocupada com o direito que a minha existência negra tem de se pautar no mundo a partir da indústria audiovisual, a partir do olhar cinematográfico. E aí é isso, assim, eu acho que é muito honesto, assim, a proposta da mostra, a maneira como você defende, né, os critérios e o recorte da mostra, porque vejo um ponto positivo nisso. Não tentou falar por nós em momento nenhum. E aí, assim, é importante a gente pontuar isso, porque não tenho problema nenhum que existam mostras com recorte de filmes para mulheres brancas. Gosto também, assim, sou fã de Tata Amaral. Adoro os filmes de Tata. Assim, tenho uma relação
ótimo, tá? Não tem problema nenhum de interagir, porque a nossa questão não é com o ponto de interação. A nossa questão é que o racismo institucional impede a circulação do corpo preto. Impede a possibilidade do corpo preto fazer. E aí, no audiovisual também. E é preciso que haja uma compreensão dos dois lados, sabe? De quem acessa os direitos da perspectiva de privilégio e de quem tem seus direitos negados, porque a gente está falando de espaço mesmo. A gente está falando de reorganização de ordem. A gente está falando de rever a estrutura. A gente não está falando nem em inverter a estrutura, saca? A proposta não é agora de que os brancos se retirem, sei lá, vai catar coquinho na feira, que a gente vai imperar, saca? A proposta é de subverter a ordem. Como é que a gente reconstrói essa ordem? Se não for a partir do diálogo, se não for a partir da construção conjunta, se não for a partir da compreensão de que se dispor a rever essa ordem é se dispor a dividir espaço, sabe? É se dispor a abrir mão de privilégios e reconhecer direitos, a gente não consegue avançar. A gente vai ficar, tipo, nessa batalha o tempo todo de tá certo, tá errado, fiz assim, mas a intenção era boa e de boa intenção, de fato, o inferno tá cheio. Quando a gente olha, né, para a discussão do feminino, e aí eu resgato, né, a peleja dentro do movimento feminista, por exemplo, quando as mulheres negras pautam o movimento feminista, falam assim, olha, com esses critérios, com essas bandeiras que o movimento feminista, que se diz universal, traz, não me contempla, e aí não contempla mesmo, e a gente fala de feminismo negro, e aí hoje é muito mais tranquilo, depois de mais de 30 anos de peleja, para todo mundo entender que existem feminismos. E aí a gente precisa compreender que a universalidade é uma ficção, saca? A branquitude não é norma, saca? Não pode continuar sendo norma. A branquitude é mais uma opção, sabe? É mais uma opção de existência. Tipo, não dá para eu achar que o mundo se encerra na relação entre brancos e pretos, saca? Tipo, a gente tem os indígenas e a realidade é outra, a perspectiva é outra. Mas eu preciso estar disposta a dialogar com essa perspectiva e entender que existem momentos de interação mesmo, e aí a gente troca informações, a gente constrói junto, elabora, né? E existem momentos que ainda que cada um tem o direito de fazer o seu, porque eu só vou te conhecer a partir do momento que eu permito que você se apresente para mim. Então, assim, quando você pede, né, para ela falar assim, tipo, então me diga dentro desse recorte uma mulher negra que tenha produzido, é violento. É violento. Porque a história. Mas eu quis dizer, não quis dizer violência, quis dizer uma questão histórica. A história das relações raciais. Brasileira. É porque a história das relações raciais no Brasil já nos diz que essa resposta ela é impossível de ser dada. Então é violento fazer a pergunta. Claro, tem razão, nesse sentido tem razão. Mas exatamente porque a gente tem uma questão histórica que nos pautou. Fazer o resgate histórico é preciso. É possível, é importante que a gente jogue luz, mas não dá para a gente pautar uma pergunta dessa na perspectiva de defender a mostra, porque de fato a história já responde para a gente. Acho que é por aí.